Olá pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, CEO da Fincat, e a gente está aqui com mais um episódio do nosso bate-papo com fintechs, que é um bate-papo que a gente faz praticamente com fintechs de todas as categorias, não só com fintechs, mas também com todos esses especialistas no universo de finanças, tecnologia e inovação. Hoje é um episódio muito especial, porque eu estou aqui com o Diego, que ele vai comentar sobre a Contabilizei. Contabilizei já há um longo prazo, já conheço, já atendo clientes que utilizam a solução. Acho que realmente é algo muito prático e ajuda muito a vida do empreendedor, do empresário brasileiro. Mas não vou ficar dando spoiler, né? Acho que para dar boas-vindas, então, estou aqui com o Diego Zacarias dos Santos, ele que é diretor de auditoria interna e assuntos regulatórios na Contabilizei. Diego, primeiramente, muito prazer, muito obrigado por estar aqui batendo esse papo conosco. E eu queria começar pedindo para você se apresentar para quem está nos assistindo. Legal. Vitor, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana aqui no dia de hoje. E falando bem rapidamente aqui de mim, eu ocupo atualmente aqui a posição de diretor de auditoria interna e assuntos regulatórios dentro da Contabilizei. Estou aqui na companhia há 4 anos. E para quem ainda não sabe, né, o que é a Contabilizei, quem é a Contabilizei, né, de forma também muito breve. A Contabilizei nasceu há cerca de 11 anos, né, então hoje, e ela se consolidou, né, durante esse período como o maior escritório de contabilidade do Brasil, né. O modelo de negócio da Contabilizei é, né, digital, então ela acaba prestando serviços de contabilidade, né, por meio de canais digitais. Isso não quer dizer que, né, a gente não tem aqui pessoas do lado de cá, né, atendendo, né, e prestando suporte para os seus clientes, como é o meu caso, por exemplo, eu também sou contador de formação, né. E a Contabilizei, ela nasceu com um incômodo, né, e propósito de tornar a vida do empreendedor mais simples, né? E mais simples em que sentido? A gente sabe que quando passa pela questão de recolher impostos, escolher o melhor regime tributário, né? Ter que eventualmente ali acompanhar suas finanças, ter que levar um demonstrativo, né, da sua empresa ali, né, para pegar um empréstimo, por exemplo, para financiar o seu negócio, enfim, todo esse processo, né, acaba sendo um processo um tanto quanto burocrático, e a Contabilizei, né, ela veio e nasce com esse propósito. E, claro, acho que aqui a gente tem um DNA também bem forte de inovação. E a Contabilizei, ela não parou, digamos assim, somente na contabilidade. Ela acabou, né, ao longo do tempo, criando outras linhas de negócio que, de acordo com pesquisas que nós temos com os mais de 50 mil clientes que nós temos, né, fazia sentido. Dentre eles, eu posso citar aqui a plano de saúde, né? Então a gente oferece plano de saúde a um preço super competitivo em relação ao que o empreendedor ali, né, o sócio da microempresa conseguiria no mercado, além de uma fintech, né, que a gente também criou aqui, desenvolveu, que permite que o cliente ele não tenha que, por exemplo, enviar extrato da conta corrente dele, porque como está tudo dentro de casa, digamos assim, né, esse processo de integração do que acontece ali na vida financeira ali, né, do cliente, seja automaticamente espelhado, digamos assim, na contabilidade dele, né? Então, a fintech hoje ela conta com serviços de conta corrente, de cartão de crédito, enfim, dentre outros. Então, enfim, a Contabilizei, na verdade, ela vem se caminhando, né, para se tornar e se firmar como um grande hub de negócios para um microempresário. Muito legal essa definição, hub de negócios. Até daqui a pouquinho eu deixei para a gente falar da fintech específica, né? Contabilizei Bank, mas até trazendo alguns números para o pessoal de casa, nem sei se são os mais atualizados, né? Mas acredito que sim, mesmo se não forem números bem expressivos, né? Mais de 50 mil clientes, mais de 50 cidades atendidas, e até aquilo que você comentou, né? É digital, mas tem colaboradores por trás, tem uma bela equipe, mais de 1.300 especialistas, né? E queria pegar o primeiro gancho no sentido de
Antes da Contabilizei, mais de 11, 12, 13, 15 anos atrás, quando a gente falava de contabilidade, a gente lembrava, pô, aquela coisa burocrática, que é papel, tem que imprimir, levar para o computador, contratar motoboy, burocrático, né? Queria entender como nessa trajetória toda a tecnologia se aliou, vamos dizer assim, se uniu à contabilidade, permitindo uma solução como a Contabilizei, e quem acaba ganhando nisso como um todo, né? Se é só o cliente, se é o profissional também, se é o mercado. Muito bacana essa sua pergunta, Victor, especialmente porque, embora, né, a Contabilizei ela é majoritariamente conhecida, né, pelo maior escritório de contabilidade do país, ela nasceu, né, e tem muito forte no seu DNA a tecnologia. Tudo isso que a Contabilizei faz, né, atender mais de 50 mil clientes, como você comentou, não seria possível, né, se a gente não o fizesse com tecnologia. E é isso, né, que diferencia a Contabilizei, por exemplo, de um escritório tradicional. Né? Então, acho que a Contabilizei aqui, ela tem um papel importante dentro da dinâmica de negócios, né, dos escritórios de contabilidade, né, porque ela foi pioneira em utilizar tecnologia para fazer contabilidade, né? E outros escritórios, né, ao longo do tempo, né, foram justamente entendendo que esse era o novo, digamos, o novo normal, né, a nova realidade, digamos assim, né, porque é quase que, né, impossível você pensar em qualquer tipo de negócio, seja ele qual for, sem que você utilize, né, de tecnologia. Então, não foi diferente com a Contabilizei. E a Contabilizei, né, como você comentou, né, antes da Contabilizei nascer, todo esse processo de fazer contabilidade, de, né, disponibilizar as guias de impostos para o cliente pagar, efetuar os pagamentos desses impostos da empresa, eles eram muito manuais, muito transacionais, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, e como eu dei um spoiler, né, ali no caso do Sebank ali, que é a nossa fintech aqui, hoje o cliente, por exemplo, dispõe de uma plataforma, que é um sistema ali que nós desenvolvemos aqui em house, onde o cliente tem a visão dele, nós temos a nossa aqui no sentido de processar todas as informações, disponibilizar, né, o produto final, o output ali para ele, de forma automatizada, de forma automática. Então, assim, isso quer dizer que o cliente ele não precisa necessariamente ter uma conta em algum outro banco que não a Contabilizei Bank, caso ele queira contar com mais facilidade no seu dia a dia. Ou seja, ele não vai ter, por exemplo, no caso de importação de extrato, que é essencial para se fazer contabilidade, eu costumo dizer que é o básico para fazer uma contabilidade bem feita, ter que mandar por e-mail, né, ou ter que, né, enviar lá pessoalmente, né, entregar pessoalmente para o contador, né, o extrato impresso em PDF, ou em PDF, que quer que seja. Então, todo esse processo hoje, por exemplo, ele acontece de forma automatizada. Então, o cliente que tem conta no Sebank, ele não tem essa preocupação. Assim, todo mês nós vamos fazer a importação automática do extrato, né, com as movimentações ali que ele realizou ao longo do mês, e alimentar automaticamente ali a contabilidade, que vai alimentar a parte de apuração de impostos, que vai, né, dar origem à geração da guia de impostos. E aí, nesse contexto de geração de guias de impostos, por exemplo, né, o que naturalmente antes se fazia é pegar a guia, ir no banco, né, e pagar. Hoje, né, a gente disponibiliza essa guia de imposto, por exemplo, ali para o nosso cliente, nessa plataforma, nesse sistema. Então, ele vai ter disponível ali todo mês a guia ali de imposto dele, e aqui tem um plus ainda, né, que a tecnologia propicia e que a gente utiliza. Ele pode pagar pela Internet Bank, né, que é um serviço que várias, né, instituições financeiras, né, todas, na verdade, oferecem, mas se ele não quiser ter esse trabalho de pegar a guia, de imputar lá né, no Internet Banking lá dele para efetuar o pagamento, ele conta também com o serviço, no caso do Cbank, do débito automático.
Então, assim, ou seja, ele nem tem trabalho de pegar lá a guia, né? Ele ativa o débito automático, então ele vai ter a tranquilidade e a segurança de que o imposto dele vai ser pago todo mês, sem atraso, sem multa, sem juro, né? Então, são algumas das funcionalidades em termos de tecnologia que nós embarcamos, digamos assim, dentro dos serviços que nós oferecemos. Muito bacana. E ainda pegando um gancho nessa questão de tecnologia, quando a gente fala de contabilidade, quase sempre, ou muitas vezes, a gente lembra de Receita Federal, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você também do lado Receita, do lado do regulador, do órgão, como eles têm utilizado a tecnologia, né? Porque muitas vezes o pessoal fala, estou lá fazendo declaração de imposto de renda, vi que tem a declaração pré-preenchida, já puxo os dados, ou, tem o meu CNPJ, quero saber como que a Receita está acompanhando isso. Um tempinho atrás veio toda aquela polêmica do Pix, que daí o pessoal também descobriu que já é feito também um cruzar de informações. Então, como que também a Receita tem utilizado essa tecnologia? Legal. Eu acho que a Receita é um dos nossos, né, como escritório de contabilidade, um dos nossos principais stakeholders, né, então, assim como a gente tem como, né, em termos de relação com juntas comerciais, porque a gente abre, né, faz alterações contratuais, fecha empresas todos os dias, prefeituras, né, a Receita também não é diferente, é um cliente, né, externo, digamos assim, um stakeholder super importante. E aqui eu trabalho, né, na área tributária, né, na área contábil / tributária, há mais de 23 anos, né? E aí, assim, eu sou da época que você entregava a obrigação fiscal, obrigação acessória, em disquete lá no posto fiscal. Hoje a gente faz tudo isso de forma eletrônica. Então, o que eu posso dizer aqui é que a Receita, ela se sofisticou e vem se sofisticando, né, de forma contínua ao longo dos anos, no sentido de imprimir também tecnologia nos processos dela, sejam processos de gestão ali de arrecadação de tributos, seja no processo de fiscalização, e por aí vai, né? Então, a gente hoje tem um cenário onde a Receita Federal, ela dispõe de uma base muito grande, uma base ampla, né, de informações, né, onde é possível, né, num cenário quase que, né, num cenário que a gente se encontra, dela disponibilizar uma obrigação pré-preenchida, né? A gente até 5 anos atrás, mais ou menos, a gente achava que a pré-preenchida era algo quase que impossível, até começaram a ter algumas conversas, mas até a Receita conseguir fazer isso, viabilizar isso, vai demorar. E veio mais rápido, chegou mais rápido do que a gente pensava, né? A gente já está indo para o terceiro ano, né, de declaração pré-preenchida, agora em 2025. Então, a Receita Federal, dentro de um contexto mundial, inclusive, não é nem né, a nível local aqui, Brasil, América Latina, ela é o órgão fiscalizador, digamos assim, que detém o maior nível de tecnologia no mundo. Tanto é que a Receita Federal, invariavelmente, ela está participando de fóruns, né, externos, né, no sentido de dividir um pouco da experiência dela, de como que ela aportou tanta tecnologia, né, ao longo dos anos e permitindo um processo de, né, como eu falei, gestão e fiscalização, né, quase que, assim, né, quase que, como eu posso dizer, autônomo, né, porque, por exemplo, hoje, se você transmite sua declaração de imposto de renda de pessoa física com, por exemplo, um valor de dedução de despesa médica, né, e você, né, por acaso, você incluiu um valor ali indevido ou errou ali na hora de digitar o valor, a Receita Federal não é um agente fiscal, não é um auditor fiscal que vai ficar vendo o valor que você colocou versus o valor que a fonte pagadora ali, né, o médico, o plano de saúde colocou. Esse cruzamento é automático, né? Então, olha o nível de sofisticação que a Receita Federal alcançou. Então, processos de cruzamentos e até mesmo de
emissão de autos de infração ou de intimação, né, para prestar esclarecimentos, eles hoje são automáticos. Muito diferente do que era no passado, onde o auditor ali tinha que ficar escolhendo quem que ele ia, né, selecionar para fiscalizar, fazendo isso por meio de planilha Excel, inclusive, porque eu sou dessa época que eu trabalhei em empresas de grande porte, multinacionais, que eu via lá o auditor, né, convidando a gente a prestar esclarecimentos, e os cruzamentos que ele fazia ali eram em Excel, assim. Então, assim, é muito legal ver esse nível de, né, sofisticação em termos de tecnologia, que está disponível não só para Contabilizei, para todos os escritórios e para várias outras empresas, né, mas também, né, para agentes, né, para agentes públicos, como é o caso da Receita Federal. Ainda nesse sentido, né, dessa tecnologia, Receita, muitos dos empresários e empreendedores aí ficam mais e mais preocupados, né? Então aí eu queria saber, na sua visão, qual que é o papel, então, da contabilidade nesse processo de mostrar para o empresário como funciona, ajudar ele a fazer uma boa gestão do CNPJ e não ser simplesmente, é o meu escritório de contabilidade, é o meu contador, mas é algo muito mais que tem uma gestão por trás, né? Legal. Bom, acho que, né, é óbvio que quando você pensa em contabilidade e impostos, né, existe uma questão, né, legal implícita, né, ou seja, né, quem é PME, né, que fatura acima de R$ 81.000 no ano ali, já tem que contar com, né, é necessário que ele contrate um contador, né, não só para elaborar as demonstrações contábeis, né, mas transmitir, confeccionar e transmitir ali as obrigações fiscais, cálculos de impostos e tudo mais. Existe aqui, naturalmente, uma questão legal, como eu trouxe, mas é super legal esse ponto de vista e que você traz de, mas o meu contador é só o cara que vai, né, me ajudar a cumprir com a burocracia, com a lei, e não tem que ser isso, não tem que ser só isso, na verdade, né? Por quê? Porque a contabilidade, apesar de não ser um instrumento que é utilizado amplamente pelo pequeno, né, empreendedor como uma ferramenta de tomada de decisão, né, quando você vai para um cenário de empresas de médio e grande porte, e eu falo isso com propriedade de causa porque eu já trabalhei em grandes multinacionais, a contabilidade, ela propicia você tomar decisões estratégicas no sentido econômico, financeiro, inclusive, né? Então, acho que aqui existe uma grande oportunidade no contexto de microempresas, de que elas utilizem o contador de forma mais consultiva, né? E não só para cumprir com by the book, né? Não só para cumprir ali com o que de fato é legal, o que de fato é imposto pela lei. Então, eu vejo, tá, Vitor, que ao longo dos anos o contador era muito menos consultivo, se eu olhar para 15, 20 anos atrás, e hoje em dia, né, o contador, ele vem, né, se colocando numa posição, seja por uma questão voluntária, como é o caso da Contabilizei, seja por uma questão das mudanças que, né, vem acontecendo nos últimos tempos, para que, de fato, ele consiga ajudar o microempresário, por exemplo. Você está com um fluxo de caixa aqui negativo, você não vai ter dinheiro para pagar, por exemplo, o imposto, a sua guia de imposto do mês seguinte. E aí, né? Não é esperar o cliente receber a guia e falar que não tem imposto, né? É também tentar dar essa perspectiva para ele. Você está com, você tem um valor de despesa aqui relevante que está impactando, né, em termos de lucratividade. O que a gente consegue fazer aqui para tentar otimizar, né, por exemplo, despesa? Um outro exemplo, né? O que a gente consegue fazer em termos de revisão de precificação,
Será que você está precificando o serviço que você vende ou o produto que você vende de forma adequada, né? Então, assim, isso não é algo que é super presente, né, na gestão, né, do negócio dos microempresários, né? Então, acho que aqui, né, existe um papel bem importante do contador, mas existe um papel, né, importante também do microempresário de entender que o contador não é só o cara que gera a guia de imposto para ele e disponibiliza no final do mês e transmite as obrigações que ele tem que transmitir ali da empresa dele. E eu falo isso especialmente, Vitor, por conta da reforma tributária, né? Acho que todo mundo já ouviu em algum momento, né, num jornal, alguma notícia, né, falar, nossa, está acontecendo reforma tributária no Brasil e vai mudar radicalmente a forma como as empresas recolhem impostos. E aí, a forma como as empresas recolhem impostos e tributam, não só no contexto de grandes empresas, mas também no contexto de empresas pequenas. Vale para todo mundo, não é só para o grande, vale para o pequeno também. E a reforma tributária, na nossa avaliação interna aqui, ela é super bem-vinda, ela traz uma série de oportunidades em termos de simplificação, otimização, né, do nosso sistema tributário, que é super complexo, é um dos mais complexos do mundo, mas, por outro lado, traz impactos esses que precisam ser avaliados de forma adequada, em conjunto, né, entre o contador e o sócio, ali, o empresário, porque, e aqui eu vou te trazer 3 exemplos, tá, que a gente, né, entende aqui internamente na Contabilizei. A parte de precificação, né, que eu até comentei em algum ponto aqui, ela já sempre foi importante. Ela passa a ser mais importante. Por quê? Porque o empresário ele vai ter diferentes formas de recolher o imposto, né? Seja ele simples nacional, seja ele lucro presumido. Um outro exemplo aqui, o tal do split payment, né, que também o pessoal está falando aí, né, que nada mais é, de forma bem rápida e prática aqui, que é o recolhimento do imposto não no mês subsequente, como acontece hoje, mas no momento da liquidação financeira, ou seja, no momento do pagamento do serviço ou do produto, né? Então, o empresário ele não vai receber mais um valor total da nota fiscal, ele vai receber o valor total da nota fiscal menos imposto devido, que vai ser retido e recolhido automaticamente, né, pelas empresas, né, pelos arranjos de pagamento, empresas financeiras, para o governo. Então, se ele tem uma nota de 100 e o imposto é 10, ele vai receber 90. Então, assim, hoje esses 10 que ele conta para financiar, digamos assim, para utilizar como giro, né, no seu giro ali, no seu fluxo de caixa ali, para financiar, né, despesas com empregados, fornecedores, ele não vai poder contar mais. E aí isso requer você rever a dinâmica de gestão de fluxo de caixa, né? E por fim, né, um outro ponto é justamente a forma de recolher imposto, que, né, no Simples Nacional, por exemplo, você vai poder recolher dentro da DAS, é guia de imposto, ou fora da DAS, né? E aí, mas por que eu vou recolher dentro ou fora, né? Por quê? Porque existe uma nova dinâmica em que as empresas, né, como que até então não tinham esse direito de se creditar do imposto pago, as empresas de lucro presumido, as fora empresas de lucro real que tinham, né, esse direito, elas passam a ter. Então, a depender do perfil de cliente que você tem, se for pessoa jurídica, pode ser que ele prefira comprar de outra pessoa e não de você, se você recolher dentro da DAS, porque se recolher dentro da DAS, você vai recolher um IVA, né, que é o novo imposto sendo criado aí pela reforma tributária, por uma porção, uma alíquota menor. Enfim, então, o papel, né, assim, e aqui fechando o parêntese, o papel do contador, ele é potencializado com a reforma tributária, esse papel consultivo. Esse parêntese que você fez foi, assim, espetacular. Eu ia até puxar justamente esse ponto. É até bom que você já explorou bem ele, que é isso, né? Além disso tudo que a gente estava falando, de receita, imposto, preocupação, está batendo na nossa porta a reforma tributária, né? Então, muito importante o empreendedor, o empresário, ele está próximo de uma contabilidade que seja um apoio, que dê uma ajuda, e não só gere mais dúvidas ou preocupações, né? Perfeito. Então, excelente a colocação.
Chegando numa parte mais prática, vamos dizer assim, né? Então, o pessoal que está nos assistindo está lá ou abrindo uma empresa, ou já tem uma empresa, se interessou aqui pela solução de vocês. Como que funciona a contratação? Quais serviços vocês fazem? Como que é o formato? É por planos? É pontual? Então, dá um overview geral no finalzinho, até se você quiser também já comentar do link, por onde fazer isso, fique à vontade. Legal, bacana. Bom, hoje a Contabilizei entende que existem diferentes perfis ali de cliente, né? Então, e os diferentes perfis, eles se dão por diversos motivos. Seja porque é um cliente que emite só uma nota fiscal por mês, ou que emite muitas notas fiscais, né, no mês, seja porque é um empresário ali, um cliente que uh, não tem tanta segurança em tocar algumas questões de forma mais autônoma, ou porque ele tem muitas dúvidas, porque é o primeiro negócio dele, eventualmente, né? Ele até ontem ele era seletista e aí ele resolveu empreender, né? Tá, mas é muita coisa, é muita cicla, é muito imposto, é muita obrigação, e aí se eu pago mais ou menos imposto, e aí se a Receita Federal me autuar e, sei lá, me chamar para ir prestar contas, enfim. Então, são perfis bem diferentes, né? E aí, por serem perfis muito diferentes de clientes, de empresários, a Contabilizei também se adequou a esse cenário e ela disponibiliza hoje diferentes planos, né, ali para o cliente ou para o potencial cliente, né? Então, são planos que se dividem em três categorias, digamos assim, né? A gente fala aqui que o plano básico, né, onde ele vai ter ali o mínimo, né, digamos assim, para ficar tranquilo, para dormir, colocar a cabeça no travesseiro, e aí qualquer tipo de interação que eventualmente ele queira ter, ou alguma dúvida que ele precisa tirar, né, eventualmente ele vai contar com os canais digitais, né, enquanto que no plano padrão, por exemplo, ele já conta com isso, mas um atendimento via WhatsApp ali eventualmente, né? Então, seja que tem um plus, e o cliente, o plano Expert aqui, que é aonde ele conta com tudo que eu comentei nos planos anteriores, mais um assessor, uma pessoa que vai falar com ele, né, no momento que ele precisar. Então, ele vai ter acesso ali do WhatsApp ali do assessor, que é quase como aquele, sabe, o gerente de conta ali que cuida da sua conta corrente ali, né? Então, é o gerente que vai cuidar ali de todos os aspectos da sua empresa, né? Não importa qual sejam questões contábeis, tributárias, né, de trabalhista previdenciário e por aí vai. Então, hoje é um pouco do portfólio, digamos assim, de planos que a gente oferece, mas como eu comentei no início, né, do nosso bate-papo aqui, né, o cliente ele pode eventualmente aí querer embarcar não só o serviço de contabilidade dentro, né, dessas três configurações de plano, né, mas também abrir a conta corrente dele ali no Cbank, que é, né, a nossa fintech, né, contratar um plano de saúde, né, para ele também, né, porque a gente sabe que isso é uma das grandes dores de quem, né, empreende, né, até ontem eu era seletista e talvez não por livre e espontânea vontade, por uma questão de necessidade, ele passou a ter que empreender e ele não conta com plano de saúde, e a gente sabe que, né, o sistema nosso de saúde, né, é um sistema de saúde que, né, assim, você acaba, se você não tem um plano de saúde, você acaba tendo que despender, né, um dinheiro que às vezes você não tem, né, porque você vai uma consulta particular, um sistema particular, né, então acho que aqui também tem, né, o plano de saúde que ele pode embarcar, além de outros produtos e serviços que a gente também deve ter novidades aí em breve, que a gente vai lançar, né, justamente no sentido e com o propósito de simplificar a vida do empreendedor, né, esse é o lema, digamos assim, a missão da companhia.
Eu acho muito bacana isso, porque, claro, a contabilidade digital ela já foi uma novidade, né? Mas essa forma da personalização, como você falou, cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. Então, é muito bacana. Então, não estou mais, o preço, o honorário contábil é X e é isso eu aceito. Exato. Não, eu personalizo, agrego o CBank, então posso utilizar uma conta digital por lá, tem a questão do plano de saúde, tem as novidades chegando. Então, acho que realmente isso é muito, muito bacana. E chegando no final, queria ouvir um pouquinho de você, o que vocês esperam para esse ano de 2025. Acho que além daqueles números que eu trouxe ao longo do episódio, tem um outro ponto muito bacana que acabou de sair, né? O pessoal do distrito, todo ano, divulga no começo de ano as startups que eles veem como promissoras para se tornar unicórnio. Então, são startups que passam a valer pelo menos US$ 1 bilhão. E Contabilizei está lá na lista deles, né? Então, a gente está falando aqui dia 12 de fevereiro, saiu ontem, 11 de fevereiro. Então, mostra um cenário muito promissor. Então, até em função disso e o ano inteiro ainda que temos pela frente, queria ouvir um pouquinho de você, o que vocês têm de perspectivas, projeções, metas, sonhos. Legal. Bom, acho que tem uma questão bem importante aqui, né, do que você acabou de trazer, Vitor, que a Contabilizei, né, como eu comentei, ela nasceu há 11 anos, né, então, assim, quando ela teve o primeiro cliente ali, né, eu entrei em 2020 aqui, então, ou seja, faz, né, 4 anos que estou aqui. Quando eu entrei, nós éramos, né, pouco mais ali de 30 mil clientes, a empresa vem crescendo, né, ano após ano, né, então é inegável, né, que isso aconteceu. Naturalmente, a gente, né, tem aspiração de continuar crescendo, mas crescendo não só por fatores econômicos, né, mas porque a gente entende que existe uma demanda de mercado, né, que ainda não assistida ou com potencial de ser assistida num modelo diferente, que é o que a gente oferece, né? Então, a gente não liga muito, tá? Aqui dentro para esse negócio, se é unicórnio, não sei, isso daí tanto faz para a gente, né? O que a gente quer no final do dia e busca né, oferecer a simplificação, né, que eu comentei, que é o nosso mantra aqui, para o maior número de empresários possível, microempresários possível, né? E se oferecer para mais gente, né, tem como contrapartida crescimento, isso naturalmente, né, vai acontecer, né? Então, e aí, quando a gente olha para 2025, é um ano desafiador, né? Um ano desafiador, né, por diversas questões, né, pelo contexto macroeconômico mundial, né, não é nem local, né, então, e aí é um desafio que acaba sendo imposto não só para a Contabilizei, mas inclusive para outras empresas de diversos setores, inclusive para os nossos clientes, né, então, existe aí uma questão importante que né, que eu traduzo aqui pessoalmente como disciplina financeira, né, gestão financeira, disciplina financeira. Então, entender o mercado, né, que você está e o cenário, né, e o cenário externo que pode influenciar o seu negócio é super importante. E, naturalmente, a gente, como Contabilizei, faz isso, né, religiosamente. Enfim, acho que um outro ponto bem importante, acho que em termos de perspectiva para 2025, é que não só para a Contabilizei, não só para os seus clientes, mas para toda e qualquer empresa no Brasil, como eu comentei, nós temos um desafio aí que é a reforma tributária. A reforma tributária, ela começa a valer a partir de janeiro de 26. Então, assim, a gente tem pouco menos de 10 meses aí, né, para fazer ela acontecer. E falar, talvez para alguns, 10 meses é um tempo razoável. Depende. E por que eu falo depende? Se você, como é o nosso caso,
já está debruçado sobre a reforma tributária, entendendo os movimentos, os potenciais impactos, o que mudou depois da aprovação, o que né, não mudou, né, é um contexto. Se você vai começar a querer entender os impactos para o seu negócio, né, agora, talvez você precisa correr. Então, acho que é a dica que eu dou aqui, né, pro empresário, microempresário, seja ele, né, atuante em qualquer segmento. Então, assim, a gente vê que a reforma tributária, especialmente no contexto da Contabilizei, né, ela vai nos desafiar em questões de adequação, em termos de processos transacionais, operacionais, ou seja, a forma como a gente faz, né, o nosso né, a nossa prestação de serviço. Também é quase que impossível dissociar a questão tecnológica, porque todo mundo que utiliza algum sistema, seja ele um grande sistema, né, um RP grande ou um sistema desenvolvido de casa, você vai ter que readequar esses sistemas, né, para que você esteja preparado para a nova realidade que começa a valer a partir de 2026. E aí você tem um elemento, né, como nada é fácil, um elemento adicional para ajudar a tornar a coisa mais desafiadora, é que não é que a reforma tributária começa a valer de 26, a partir de 26, 2026, e a gente já tomba de um do modelo antigo para o modelo novo em 26. Não, vão ser 7 anos de transição. Ou seja, que significa a gente convivendo com duas sistemáticas de tributação diferentes por 7 anos, de 2026 até 2032. Então, a gente só vai ter o modelo de reforma tributária de consumo, que foi aprovada, né, recentemente, valendo na sua integralidade a partir de 2033. Então, esse é um desafio bem grande que a gente enxerga, né, no contexto Contabilizei, no contexto cliente e também no contexto, né, Brasil. Né? Então, acho que isso muda muito a dinâmica de como que as empresas fazem a apuração de impostos, como que elas fazem planejamento tributário, né, e também a forma como as empresas se relacionam com o consumidor final, comigo, com você, né, com quem está nos ouvindo aqui, né, porque o que se busca também é transparência do quanto de imposto eu estou pagando quando eu estou adquirindo um serviço ou um produto. Enfim, então, eu acho que esses são os principais pontos e desafios, né, para 25. E para finalizar aqui do meu lado, né, acho que a Contabilizei segue no sentido de entender o que o cliente anseia em termos de serviços ou produtos, além daqueles disponíveis já no nosso portfólio, né? Como eu falei para você, né, a gente tem coisa, né, nova aí, né, para ser lançada, surgir aqui, né? Não estou autorizado a falar ainda, mas eu acho que esse também é algo que a gente vai buscar ao longo de 25. Muito legal, acho que uma perspectiva bem bacana, desafiadora, mas se a gente fizer bem feita, com planejamento, por exemplo, com suporte contábil como o da Contabilizei, a gente consegue estar preparadinho, inclusive, para a reforma tributária, né? Show de bola, Diego. A gente está chegando aqui no final. Mais uma vez, agradeço aí você ter participado aqui conosco. Também, se você quiser deixar algum contato, rede social, LinkedIn, site, fique à vontade. Legal. Bom, queria então aí, por fim, né, mais uma vez agradecer pelo convite, né, me predisponho aqui, me coloco à disposição para que a gente possa bater outros papos de temas específicos, né, como reforma tributária, como imposto de renda, enfim, né, que tá chegando, e acho que, bom, a Contabilizei, né, ela tá em todos, né, ali as redes sociais, então, Facebook, Instagram, enfim, e aí e tem um ponto a mais que é bacana também, que vale, né, que a Contabilizei, ela tem um blog, né, dela, onde ela publica ali periodicamente
as principais notícias que impactam, né, o microempresário. E é um conteúdo gratuito para quem é cliente, para quem não é cliente, ou para quem tem interesse em ser cliente, né? Então, acho que é bacana também, acho que, né, também comentar aqui né, falar para o pessoal ficar à vontade, não só de consumir os conteúdos que a gente disponibiliza, mas também, né, de tirar dúvidas também. Então, a gente também responde ali por meio, né, das redes sociais, né, ali dúvidas que as pessoas trazem, né. Então, como eu já comentei, no Instagram, Facebook, YouTube, e é um pouco disso. Então, obrigado mais uma vez, Vitor. Muito legal. Por aqui a gente também fica de portas abertas, viu? Para novidades, novos assuntos. A gente já está falando de reforma tributária, mas a gente sabe que o brasileiro, em janeiro do ano que vem, vai estar falando. Então, aí com certeza vai ser um prazer enorme retomar essa conversa. E com isso, então, a gente fecha mais esse episódio. Deixa o like, se inscreva no canal, acompanhe também as redes da Contabilizei, como o Diego colocou. Pega também o link aqui do episódio, seja do YouTube, seja do Spotify, compartilha, todo mundo conhece algum empresário, algum empreendedor, ou né? Então, vamos passar para frente esse conteúdo que, como vocês viram, uma verdadeira aula do Diego. Diego, muito obrigado aí, até uma próxima, então. Obrigado, Vitor, até a próxima. Valeu, gente, até o próximo episódio.